Amados, como é bom louvarmos a Deus, como é bom cantarmos verdades que exaltam o nome do nosso Criador. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um texto, eu acho que é um versículo que todos nós já decoramos. Sabe aqueles primeiros versículos que a gente decora após a conversão, ou lá na escola bíblica dominical desde criancinha? Eu sei que você tem ele aí de cor, na sua cabeça, que está lá no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Abre lá, e você vai ver que você sabe ele de cor. Tranquilo. Nem precisa abrir a Bíblia. E a gente vai ler todos juntos ainda. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 21, tá? Vamos ler juntos esse versículo? 1, 2, 3 e... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler de novo? Ficou meia boca, né? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar? Senhor, te louvamos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ô Pai, obrigado porque o Senhor recebeu os nossos louvores. E agora fale aos nossos corações, porque a Tua palavra ela foi aberta, ela foi lida. E o Senhor mesmo disse que ela não volta vazia. Então fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Lamentações de Jeremias. É um testemunho do sofrimento de Jeremias. Mas acima de tudo, apesar dele estar no meio do sofrimento e abrindo o coração diante de Deus, o que mais chama a atenção no livro das Lamentações é que apesar desse tempo difícil que ele está vivendo, Deus estava com ele em todo o tempo. Essa é a chave do livro das Lamentações. Jeremias, profeta de Deus, um crente, um homem segundo o coração de Deus, mas acima de tudo, passando um tempo tão difícil, passando um tempo de amargura, um profeta temente a Deus, que falava em nome de Deus, mas nós sabemos que homens de Deus e mulheres de Deus não estão isentos dos problemas, das lutas, dos dissabores que a vida propõe pelo caminho. Então esse livro é uma experiência de vida extraordinária, porque Jeremias ele está chorando diante de Deus, por isso chama Lamentações, ele está se lamentando, ele está chorando. E por quê que Jeremias ele está chorando e sofrendo diante de Deus? O povo de Israel tinha sofrido o exílio. Eles foram tirados do convívio, da sua casa, da sua terra, do seu culto, da sua vida. Foram levados para uma terra distante, diferente, a Babilônia. E lá eles tiveram que aprender outros costumes, viver completamente diferente do que eles estavam vivendo até então. E aí Jeremias vai dizer no livro das Lamentações o quanto ele estava sofrendo de ver o povo que acreditava em Deus, o Deus de Israel, sendo castigado por um povo que não acreditava em Deus. Jeremias ele entra em crise, e ele chora, ele se lamenta. E aqui nós temos registrado toda a angústia de Jeremias. Só que o livro apresenta algo fantástico. O livro apresenta um homem aos prantos, mas o livro apresenta o consolo de Deus a esse homem. A lição mais importante que nós aprendemos das Lamentações de Jeremias é que no meio do desespero, Deus traz consolo e esperança para o profeta. E esse consolo é um exercício diário para o profeta.
Esse consolo é fundamental para o profeta. Esse consolo é importantíssimo para o profeta. Tanto que o nosso versículo diz o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Era o consolo do profeta. Eu vou trazer e resgatar e lembrar de tudo aquilo que vai me dar esperança. Porque a dor está grande, o desespero está grande. Eu acho fantástico esse versículo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As nossas avós, elas diziam: mente vazia na oficina do diabo. Já ouviu? Quando você era criancinha? Mente vazia, oficina do diabo, menino. Talvez as mamães falaram isso. Talvez nós já dissemos em algum momento na nossa existência: mente vazia, oficina do diabo. Na verdade, essa frase, esse dito popular, nasce da nossa percepção de que a mente, ela parece um receptáculo muito mais aberto para aquilo que é mal, para os pensamentos ruins, do que as coisas boas. É muito fácil você pensar negativamente do que positivamente. É muito mais fácil. Parece que é mais fácil você ter medo, preocupações, deixar a ansiedade dominar você, do que sustentar um espírito de confiança, de alegria, de vitória no Senhor. Parece que é muito mais fácil você se irritar, se indignar-se, se estressar com alguma coisa ou com alguém, do que tomar uma posição firme, tranquila, diante da vida. A mente parece esse receptáculo propício para as coisas ruins e não para as coisas boas. Isso é muito estranho. Na verdade, é uma tendência muito natural. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos tem mais ou menos essa mesma regra. É muito mais fácil coisas ruins acontecerem conosco do que coisas boas. É muito mais fácil destruir do que construir. É muito mais fácil. Quanto tempo demora para a gente construir uma casa? Muito tempo. Agora, quanto tempo demora para a gente demolir uma casa? É daqui para ali. Quanto tempo demora para você construir uma família? Quanto tempo demora para você destruir a sua família? Quanto tempo demora para construir uma amizade? Quanto tempo demora para acabar com essa amizade? Quanto tempo demora para você desenvolver um nível físico, de saúde, tranquila, firme e forte? Quanto tempo demora para você acabar com tudo aquilo que você construiu? Quanto tempo demora para nascer? Quanto tempo demora para morrer? Percebe? Na verdade, a natureza nos sinaliza que há uma facilidade muito maior para as coisas ruins do que para as coisas boas. E a mente acompanha esse projeto. A mente acompanha essa escrita. A mente acompanha esse jeito de ser. É muito mais fácil que ela se corrompa do que ela se fortaleça. É muito mais fácil. É muito mais fácil que o pensamento ruim ganhe força aqui dentro do que o pensamento bom. Pensamento ruim ganha lugar facilmente. Tira o sono da gente com uma rapidez absurda. Agora os pensamentos bons escapam. Mas aí a gente lê Jeremias, e ele está falando: ei, eu quero ser diferente desse negócio natural. Eu não quero caminhar por esse contexto, por esse caminho. Eu quero ser diferente, no meio da tragédia, no meio da minha dor, no meio da minha crise, no meio dos meus dissabores, no meio de uma situação muito difícil que eu estou vivendo. Eu quero tirar esses pensamentos ruins de mim. Eu quero que esses pensamentos passem longe. Eu quero trazer à memória aquilo que me possa dar esperança. Essa é a decisão do profeta. Essa é a decisão de Jeremias. Essa é uma decisão que nós podemos tomar hoje, irmãos. Começar a trazer à memória o que pode dar esperança para nós continuar essa caminhada.
Porque eu estou cansado de me deixar dominar por esses meus pensamentos ruins, de raiva, de ódio, pensamentos de vingança, de rancor. Irmãos, pensamentos de ciúmes, de inveja. Isso tudo ganha uma força enorme, tão grande no coração da gente, cresce tão rápido. Raiz de amargura, irmãos, nasce e cresce tão rápido no coração da gente. Não, Jeremias está falando, não quero. Eu quero trazer à memória o que me possa dar esperança, é isso que eu quero. Eu quero lembrar das coisas boas que eu passei, das coisas boas que eu vivi. Apesar de estar um caos, eu quero trazer à memória. Eu quero lembrar. A lembrança é uma das coisas mais lindas que existem na nossa vida, irmãos. Embora existem muitas circunstâncias que nós gostaríamos de esquecer definitivamente, você já deve ter passado por situações na sua vida que você gostaria de esquecer. Todos nós. Isso eu gostaria de esquecer. Esse problema aqui, eu gostaria de apagar da minha memória de uma vez por todas. Nós não somos como os computadores, né? Que você vai lá e deleta, que joga na lixeira. Eu quero jogar esse negócio aqui na lixeira. Fulano me prejudicou. Deleta essa experiência aí. Eu quero jogar na lixeira. Vou jogar na lixeira para esquecer definitivo. Quero esvaziar a lixeira totalmente. Eu vou lá e esvazio a lixeira totalmente. Aí você tenta acessar o arquivo novamente e você não consegue de jeito nenhum. Se a nossa mente fosse que nem um computador, isso seria possível, mas não é, irmãos. E porque não podemos esquecer das coisas ruins, também não podemos esquecer das coisas boas que têm acontecido conosco ao longo da nossa história e da nossa existência. E a questão é como você vai lidar com os seus pensamentos. Como? O que vai povoar os seus pensamentos com mais intensidade? É aquilo que é bom ou é aquilo que é ruim? A Bíblia tem um versículo que eu gosto bastante. Diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma regra natural. Se você semeia milho, você vai colher milho e não soja. Se você semeia soja, você vai colher soja e não uva. Se você semeia trigo, você vai colher trigo e não algodão. Se você semeia bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, você vai colher o resultado disso. Provérbios diz assim, que quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Porque o fruto é sempre maior que a semente. Jeremias tinha uma decisão muito clara na sua mente e no seu coração, irmãos. Eu quero fazer da minha vida um constante exercício de lembrança daquilo que aumenta a minha esperança nessa terra. Não daquilo que aumenta a minha raiva. Não daquilo que aumenta o meu estresse. Não daquilo que aumenta a minha decepção. Não daquilo que aumenta a minha frustração. Não daquilo que aumenta a minha revolta, não. Eu quero trazer à memória aquilo que aumenta a minha esperança. Que me faz ter esperança. Que me fortalece a esperança aqui dentro do meu coração. E os versículos seguintes desse versículo que nós lemos, são todas as rememorações de Jeremias que alimentam a sua esperança, que falam para ele que é possível seguir em frente, que é possível continuar a vida, que é possível viver apesar de uma experiência horrível no cativeiro da Babilônia. É possível ser feliz mesmo que a vida tenha mudado, mesmo que a vida está recheada de lutas. É possível pensar em coisas boas, em lembranças boas, para nos trazer uma esperança eterna. É possível. É isso que Jeremias está falando. E os textos posteriores são fantásticos. Abre aí sua Bíblia de novo. Eu quero ler do versículo 22 até o versículo 29. É uma rememorização
de Jeremias, que tanto alimentou ele nesse momento de luta. Olha o que ele diz a partir do verso 22, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha as coisas que Jeremias trouxe na memória, para que ele continuasse firme, forte, feliz, depois de uma pandemia, depois de uma perca muito significativa, depois de uma doença, depois de uma luta intensa com os filhos, uma luta familiar. Jeremias trouxe à memória aquilo que mais deu esperança para ele. E a primeira lição que eu aprendo com Jeremias, a primeira coisa que ele lembra é das misericórdias do Senhor, irmãos. É a primeira coisa que ele diz aqui na sequência do texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Isso é sensacional. Há um salmo que diz assim: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo é fantástico. Ele fala de uma realidade que nós podemos experimentar todo dia. É o que Jeremias estava experimentando. Eu não sei se é assim com você, mas comigo, aos fins de tarde, chegando à noite, são os momentos mais críticos da vida da gente. É no fim de tarde que você está mais esgotado. É no fim de tarde que você está mais abatido. Mas a gente aguenta o dia firme, forte, faz tudo. Mas quando chega em casa, a gente desaba. O entardecer vai chegando, o dia vai escurecendo. Tem gente que não aguenta muito o fato de que o dia está escurecendo. Entra em crise. À medida que o sol vai se pondo, vem aquela sensação de tristeza. Tem uma expressão na língua inglesa muito interessante que eles usam em muitos filmes. Eles falam crepúsculo, onde o cachorro, ele dá lugar ao lobo. A coisa boa dá lugar à coisa ruim. A amizade dá lugar à inimizade. É na noite que as coisas acontecem. É à noite que você teme a segurança da sua casa. Paulo diz assim: vamos caminhar de dia, porque chega a noite e ninguém deve caminhar. Essa ideia da noite como escuridão, como trevas. Aí às vezes você chega cansado do trabalho, coloca a cabeça no travesseiro, e você não está cansado o corpo, você está cansado da alma. Você não está abatido porque carregou 200 sacos de batata nas costas o dia inteiro. Você está abatido porque carregou 1 milhão de problemas nos ombros. Você não faz um esforço braçal, mas parece que você carregou esse saco de batata o dia inteiro. E você se sente cansado. E você olha para a sua casa e está triste com a sua família. Aí você olha para o seu redor e não está contente com o que tem ao seu redor. Aí você vai dormir e os pensamentos ficam passando aceleradamente na sua cabeça e o sono não vai embora. Aquele sono dos justos que a Bíblia tanto fala, que faz tempo que você não tem, não experimenta. Às vezes bate a tristeza, dá vontade de chorar. É a hora que muitas mulheres choram longe dos seus maridos. É a hora que muitos homens choram longe das suas mulheres. E choram longe um do outro para que ninguém saiba da sua dor.
E nesse momento a Bíblia diz assim: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque de manhã a vida se renova. Você acorda de manhã e é uma boa notícia. A notícia mais maravilhosa de todos os tempos. Que você está vivo e que a vida continua. Que você pode seguir em frente. Que o seu problema passou. Pode ser enorme, mas ainda não destruiu você e você pode continuar a caminhada. E você se levanta de manhã e se lembra do que Jeremias se lembrava. Que Deus renovou sobre as nossas vidas a sua misericórdia. Já pensou que bênção, irmãos? Viver hoje uma realidade toda diferente do que ontem. As misericórdias do Senhor se renovaram. E aí você acordou e você está vivo. E você descobre que tem toda uma vida ainda pela frente. Jeremias tinha muito claro isso. Essa convicção estava muito presente no seu coração. Eu posso continuar vivendo porque o Senhor renovou as misericórdias dele em mim. É a primeira lembrança que nós temos que trazer na nossa memória. Isso vai nos causar uma esperança enorme. A vida é difícil, os dissabores estão aí, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você acorda e você respira. Você abre os olhos e parece que as trevas passaram. E um novo dia está à sua frente. E nós podemos viver alegres, na presença do nosso Deus, lembrando de tudo que Ele deu para nós, inclusive as misericórdias. A melhor definição sobre misericórdia que eu já ouvi na vida, foi uma definição dupla de misericórdia e graça. Graça é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus faz por nós. Graça é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus faz para nós. E misericórdia é tudo aquilo que nós merecemos e Deus não faz conosco. Misericórdia é tudo aquilo que nós não merecemos e Deus não faz conosco. Na verdade, se eu olhar para mim, eu mereço tudo de ruim mesmo, irmãos, que esse mundo possa oferecer. Porque eu não sou bom, eu não sou 100% correto, eu não acerto sempre. Mas é tão bom saber que Deus é misericordioso, que Ele não permite que tudo que eu mereceria não venha sobre mim. E que cada manhã essas misericórdias de Deus estão sobre mim. O dia anterior, eu fui deitar triste, abalado, sinto que perdi. Mas o novo raiar do sol surgiu. E me traz a vontade de ganhar em nome de Jesus. E eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. Essa é a primeira lembrança que eu tenho que trazer na minha memória. As misericórdias do Senhor se renovaram. E eu posso viver para a glória dele esse dia. A segunda memória que o profeta Jeremias se lembrou é que Deus é bom. Bom é o Senhor. Bom é aguardar por Ele. Na nossa Bíblia diz assim: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A segunda boa informação que trazia esperança para Jeremias é: Deus é bom. Essa declaração, ela não encontra eco no mundo que nós vivemos, irmãos. Olhar para o mundo que nós vivemos não nos diz que Deus é bom. Olhar para o mundo que nós vivemos diz o quanto o homem é mau. Tem um livro pequenininho chamado Mal, que o autor diz assim: tira do mundo todo o sofrimento que os homens impõem uns aos outros e veremos o que sobra de sofrimento. Geralmente nós olhamos para o mundo e perguntamos assim: cadê Deus? Onde é que Deus está nesse mundo tão mau e terrível? Onde está Deus com tanta violência? Onde está Deus com essas injustiças todas? Se Deus é bom, por que o mundo está esse caos? O mundo não diz se Deus é bom ou é mau. O mundo diz quem nós somos.
O mundo diz quem é o homem. Quem é Deus? E quem que diz que Deus é bom então? A palavra dele. O Salmo 34 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e feliz o homem em que nele confia. Existe esse desafio para nós. Provar que Deus é bom. Porque não adianta ficar olhando para o mundo e dizendo: ué, cadê Deus? Deus não é bom, olha o que está acontecendo. Não adianta. Eu preciso experimentá-lo. Eu preciso confiar nele. Eu preciso fazer pedidos a ele. Eu preciso me colocar de joelhos no chão e dizer: Senhor, eu quero do Senhor. Problema que nós falamos que Deus não é bom de fora, em cima do muro. Estou lá longe, olhando para esse caos e dizendo assim: Deus não é bom. A Bíblia diz: prove e veja que o Senhor é bom. Ore mais. Irmãos, Deus tem respondido às nossas orações. Põe em prática um princípio bíblico. Veja se o Senhor é bom ou não. Entre de cabeça nesse negócio. Quando Filipe ouviu o chamado de Jesus: venha comigo. Filipe encontrou um amigo chamado Natanael. E disse assim: olha, nós encontramos o Messias de quem a Bíblia diz. Aí Natanael: verdade? De onde que ele vem? Filipe disse: vem de Nazaré. Aí Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Aí Filipe olha para ele e diz: venha e veja. Não fique questionando. Não fique elaborando ideias. Não fique articulando pensamentos. Vem e veja. Prove que o Senhor é bom. Nós precisamos depender mais da bondade de Deus, irmãos. Eu quero dizer para vocês nessa noite que você não tem ideia das coisas boas que Deus tem para a sua vida, diante desse mundo que está um caos. Prove e veja. Comece a entrar de cabeça no cristianismo. Comece a mergulhar como discípulo de Jesus. Ore mais, ouça a palavra. Põe em prática essa palavra, irmãos, na tua vida. Mal não vai fazer. Eu já compartilhei com vocês a carta à igreja em Esmirna, que está lá no livro do Apocalipse. Quem cuidava da igreja em Esmirna era um homem chamado Policarpo, com 86 anos. Foi preso pelo Império Romano, em uma época que o Império perseguia demais a igreja, porque os cristãos cultuavam a Deus e não queriam cultuar o imperador de jeito nenhum. Embora o imperador romano permitisse que toda religião era bem-vinda, era praticada no império, a única exigência que ele fazia é: vocês cultuam os deuses de vocês, mas vocês têm que me cultuar também. Vocês amem os deuses de vocês, mas vocês me amem também. Vocês idolatrem os deuses de vocês, mas vocês me idolatram também. Aí os cristãos olhavam para ele e diziam assim: só Jesus é o Senhor? Gente não vai te cultuar não? E aí Policarpo estava cuidando da igreja nesse contexto de perseguição. O imperador romano mandou prender Policarpo. Queria que Policarpo fosse encontrado e preso a qualquer custo. Soldados saíram à noite na cidade de Esmirna, na região, para procurar esse homem, e não acharam de jeito nenhum. Aí um dia ele foi traído por uma pessoa que o conhecia, e as tropas do imperador foram até a casa onde se dizia que Policarpo morava. Tropas enormes, soldados armados, tochas acesas, uma multidão para prender um homem que todo mundo ficou de boca aberta quando saiu da sua casa. Um senhor de 86 anos. Soldados ficaram perplexos, levaram Policarpo até a presença do imperador. Quando o imperador viu, não acreditou. E o imperador disse para ele assim: Policarpo, considere a sua idade, negue a Cristo e vai para a tua casa, viver mais um tempo. Irmãos, Policarpo disse uma das frases mais lindas ditas na história do cristianismo. Há 86 anos sirvo a Cristo e Cristo nunca me fez mal. Por que eu negaria? Eu não sirvo a Cristo há tantos anos assim, irmãos, como Policarpo. Mas eu posso dizer com plena convicção: Cristo nunca me fez mal, só bem.
Eu nunca fui prejudicado por nenhum princípio bíblico, por nenhuma exigência de Deus. Eu nunca fui prejudicado porque eu estou orando. Eu nunca fui prejudicado em confiar em Deus. Pelo contrário, as minhas lembranças são as lembranças mais lindas que eu tenho são quando eu estou buscando a Deus de alguma forma, orando, lendo a Bíblia. Provar e ver de que o Senhor é bom. Irmãos, se vocês não provarem, vocês não verão. Se você depender da informação que vem lá de fora, não vai dar, irmãos. Jeremias disse: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Coisas que trazem esperança, percebe, irmãos? Quando os pensamentos ruins vêm, eu preciso contrapor com os pensamentos que me dão esperança. E o primeiro pensamento é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje é um novo dia. Eu preciso viver sobre essa ótica. Hoje é um novo dia para a glória do Senhor. E a outra questão é que Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Eu posso experimentar isso hoje, lendo as Escrituras, orando. Deus é bom. A bondade de Deus não tem nada a ver com o que nós estamos passando nesse mundo. Deus vai continuar sendo bom para todo sempre. Apesar da depressão, apesar da ansiedade, apesar das lutas financeiras, das crises familiares e os elementos que envolvem, Deus continua sendo bom e a bondade dele não tem fim. Só que você precisa experimentar isso. Não dá para ouvir de outras pessoas que Deus é bom. Pô, Deus foi tão bom para aquela família, né? Poxa, Deus foi tão bom para aquela pessoa, né? Deus livrou aquele da droga, que bondade de Deus. Você precisa experimentar a bondade de Deus. Venha e veja. Venha e veja. Jeremias experimentou a bondade de Deus num tempo de exílio, num tempo de crise. E a terceira lembrança de Jeremias: que nós somos capazes de nos humilhar diante de Deus, irmãos. Sabe quando a esperança começa a naufragar na nossa vida? Quando eu me sinto dono dela. A esperança, ela naufraga quando eu me sinto dono da minha própria vida. A minha vida naufraga quando eu me sinto dono da minha vida e quero controlar a minha vida de qualquer jeito. O livro de Provérbios tem um versículo fundamental que às vezes a gente esquece. O orgulho precede o quê? A ruína. É só você notar pessoas que são orgulhosas. Elas estão caminhando a passos largos para um abismo. Nossa, pastor, o que é isso? Irmãos, é um movimento natural da vida. Não é maldição, não é olho gordo, não é macumba, não é secar a pessoa, não é nada disso, é um caminho natural. Você começa a ver o sujeito se ensoberbecer, a ruína dele está próxima. Porque ele começa a confiar demais em si mesmo. Ele começa a confiar demais nos seus recursos. Que ele acha que não precisa de ninguém. Que ele nunca vai errar, que nunca vai pisar na bola, que os outros são ruins e ele é bom. Não vai demorar muito para que o sujeito caia. E cai feio. Porque nós dizemos também: quanto maior a altura, maior o tombo. O orgulho precede a ruína. Quando a pessoa começa a se orgulhar, não há esperança de futuro para ela. Mas quando a pessoa se humilha, a esperança renasce. O texto termina dizendo assim: assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não tem coisa mais linda no mundo do que a nossa capacidade de humilhar-se diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde concede graça. Deus não gosta muito de gente arrogante. Aliás, irmãos, quem que gosta de gente arrogante? Ninguém gosta. Nem o arrogante gosta do arrogante. A pessoa chega assim e fala: você conhece aquela pessoa lá arrogante, né? Aí eu olho para a pessoa e falo: é arrogante? Arrogante, né?
Aí você fala, né? Por quê? Arrogante não gosta de gente arrogante. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede graça. Eu quero trazer na memória que Deus me aceita quando eu me quebranto. Que há esperança quando eu me humilho. Que há esperança quando eu abro meu coração diante do Senhor. Que tudo pode recomeçar quando eu paro e digo, não é na minha força, Deus, mas é na força do Senhor. Nós precisamos aprender, queridos, que nós não somos de ferro. Precisamos descobrir que não podemos tudo. Precisamos descobrir que não somos Deus. Porque no fundo o homem é vontade de ser Deus. Tem muitos cristãos que precisam aprender que eles não são Deus. Que precisam de ajuda, que precisam uns dos outros, que precisam da família, que precisam de ouvir uma boa palavra, que precisam às vezes de um puxão de orelha, que precisam de uma mão estendida, que precisam muitas vezes de um chacoalhão. As pessoas acham que são boas, eu vou me virar sozinha na vida. Ninguém consegue, irmão. Aí quando nós ouvimos que nós não conseguimos, quando nós escutamos essa verdade, há esperança. Ele põe a boca no pó, aí há esperança. Jeremias tem isso muito claro. A prova veio até ele para ensinar quem ele é. E isso é bom, irmãos, pois faz a gente depender mais ainda do nosso Criador. Por isso que Jesus disse, vinde e aprendei de mim, pois sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as nossas almas. A ideia do descanso tem a ver com a humildade. O soberbo, ele não tem descanso. Porque ele tem que cuidar de tudo, ele tem que controlar tudo, ele tem que dominar tudo, ele tem que estar em todos os lugares. Ele tem que resolver tudo. Ele não pode deixar nada em aberto. Ele tem que se safar de tudo. Agora o humilde sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor e que ele depende cada vez mais de Deus. E se ele tiver que passar por luta, ele passa, na certeza de que Deus é fiel. Ainda há esperança para nós. Quando colocamos a boca no pó, ainda há esperança. Pensa, traga na sua memória o que pode te dar esperança, irmão. Eu sei que tem coisa boa aí na sua cabeça, eu sei. Deus tem sustentado você até aqui. Por mais que você não mereça, Deus tem sustentado você. Mas a gente tem uma tendência natural de pensar nas coisas ruins. Jeremias não queria isso. Ele falou, eu vou trazer aqui para a minha memória aquilo que pode me dar maior esperança nessa vida. E hoje nós podemos pensar, sabe em quem? Em Cristo Jesus. A maior esperança, o maior sacrifício, a maior vitória, o maior consolo, a maior vida, o maior sacrifício de todos. Então eu consigo olhar para Jesus, e apesar desse mundo estar um caos, Ele pode me dar esperança. Lembra da sua conversão, irmão? Lembra do quanto foi bom encontrar Jesus? Lembra do amor dele por você? Lembra da vida dele em você? Traga à memória a maior esperança que um ser humano pode ter. Jesus, que se fez carne, se fez humilde e venceu a morte, para que você tenha vida e vida em abundância. E para que um dia você chegue diante de Deus com a memória boa, pensando coisas boas, pensando na vida eterna. Baixe sua cabeça, quero orar com você.
Senhor, ó Deus, quantos pensamentos povoam a minha mente? Quantos? Pense aí, irmão, quantos pensamentos têm te atrapalhado a pensar na esperança viva que é Cristo? Fala, Senhor, traga na minha memória, traga a maior esperança que eu possa ter. Senhor, me ajuda, Pai, a sempre pensar nas coisas do alto, no porvir. Que eu possa, Pai, sempre, sempre, em todos os momentos, lembrar do Cristo. Aquele que me amou, aquele que se entregou por mim, aquele que me resgatou das trevas e me trouxe para a luz, aquele que tirou as amarras do pecado e agora me trouxe para uma vida leve. Uma leveza do Espírito Santo tomou conta de mim, agora eu posso viver para a Tua glória e isso deve povoar a minha mente. Eu quero trazer essas coisas boas, Pai, para que elas sejam esperança viva dentro do meu coração. Diante desse mundo tão difícil, diante desse mundo tão incerto, diante de tantas ideologias contrárias ao Senhor, Pai. Diante de um exílio que nós estamos vivendo. Não estamos mais no controle das coisas, Pai, mas as ideologias e as perseguições e que nós possamos ter fé no exílio, Pai. Que nós possamos trazer aí uma esperança viva no nosso coração. Que nós possamos olhar para Cristo. E que Cristo possa ser a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.